dedicado ao Flash dos quadrinhos. 5 fatos que provam ele é o personagem mais importante do multiverso DC. É verdade. Que não é só mais o universo, agora é o multiverso DC. E é verdade isso, né, cara? Você tem, óbvio, uma importância inegável de Superman, Batman, Mulher Maravilha. Superman criou tudo lá na Era de Ouro. Sim. Batman veio na sequência, um sucesso absoluto também, e Mulher Maravilha em seguida, então é uma trindade absoluta. Mas os principais momentos da DC Comics, da história da DC Comics, tem lá o Flash como pivô. Exatamente. Ele como protagonista. E quando a gente parou pra organizar um programa do Flash e se deu conta disso, foi onde nós falamos, caramba, nós temos que fazer uma lista elencando esses 5 principais momentos que provam isso que nós estamos falando aqui. É porque é impressionante, e não só pra cronologia da DC Comics, ele é importante pro quadrinho como um todo. Como um todo. Ele influenciou muita coisa na Marvel Comics, e influencia agora o cinema de super-heróis. Então é um personagem importantíssimo. Ele muda o jogo nos quadrinhos por completo, tá, galera? Então nós vamos aqui nesse Top 5. Antes, só agradecer a sempre excelente revista Mundo dos Super-Heróis, tocada hoje pelo nosso amigo, jornalista e editor, Gustavo Vícola. Essa revista aqui, ó, edição das antigas, ó, número 58, tem um dossiê muito legal do Flash que nos ajudou aqui a preparar a nossa pauta. E hoje você pode acompanhar também o trabalho do Gustavo Vícola na newsletter dele. Ele faz textos online e publica, e você pode receber todos esses textos no seu e-mail. São textos espetaculares, tá? Inclusive, ele faz um texto exclusivo para quem assina a newsletter, que é um valorzinho bem barato. Assinando, você recebe um texto a mais, e o texto a mais, o mais recente que ele fez, é justamente um fato do Flash também. Olha só. Como que o Flash, a existência do Flash afetou a existência do Shazam Capitão Marvel. Muito bacana. Mudou completamente a origem do Capitão Marvel, a existência do Flash. Esse fato não vai estar aqui no vídeo de hoje, mas a newsletter do Gustavo Vícola você encontra na descrição, tá bom? Estamos dando uma força pra ele porque merece. A newsletter é sensacional, eu assino, e ele não fala só de super-herói lá não, ele fala de muitos quadrinhos em geral. Recentemente ele postou uma crítica sensacional de Verões Felizes. Sim, lá. É verdade. Acompanhe porque tem resenha do material do Pipoca lá também. Show de bola. Vamos lá então pro nosso... Eu ia falar top 5, mas não é um top. Vamos lá então para nossa lista de 5 fatos em ordem cronológica. Começando em 1956, a criação do Flash Barry Allen na revista Showcase número 4. O Barry Allen, ele chega como o segundo velocista da DC Comics. Isso. Exato. Galera, havia um antes dele. O famoso Jay Garrick, Que foi criado em 1940. no esteio do sucesso do Superman. Sim. Aquela leva de diversos personagens heróicos que surgiram depois que Superman ganhou os quadrinhos. Esse período, né, inaugurado em 1938 e que dura até o começo dos anos 50, é chamado hoje de a Era de Ouro dos quadrinhos, tá? Lá em 1940 ele tinha a revista The Flash Comics. Tal qual todas as revistas daquele período, esta era uma antologia. Apesar de levar o nome do personagem na capa, dentro saíam diversos outros heróis. Dentre eles, Canário Negro, Gavião Negro, Mulher Gavião e diversos outros. Todos saíam lá na revista do Flash. Aquele Flash, galera, ele ganha seus poderes de um modo muito pueril, assim. Sim. Ele derruba uma garrafa de água pesada, uma fórmula química, e desmaia em cima daquela poça e inala os gases daquele elemento químico que fica fervendo assim e ganha os poderes de velocidade. Isso. Então tem uma origem científica, mas o foco das aventuras era sempre combater vilões do nosso meio cotidiano. Então, ou eram bandidos e criminosos comuns, ou então super vilões com poderes mais calcados em magia. Muita coisa mágica, É. alguns vilões muito bobos, assim, né? Ou se fosse ciência, era uma ciência mirabolante, nada calcada na realidade, Sim, por exemplo, sim, né? sim. Mas fez muito sucesso entre a molecada. A revista durou até 1949, quando foi cancelada. Por quê? Porque depois do término da Segunda Guerra Mundial, os gibis de super-herói entraram numa baixa, galera. Então começou-se a cancelar muitas revistas, sendo a do Flash cancelada em 49. O Jay Garrick, ele ainda
aparecia nos quadrinhos nas aventuras com a Sociedade da Justiça. Exatamente. O primeiro grupo de super-heróis da DC. Então ele era um dos membros fundadores. Então ele estava lá. Só que em 51 é cancelada a revista da Sociedade da Justiça também. O começo da década de 50 toda, as bancas eram povoadas por revistas de faroeste, de romance, terror, ficção científica. Exato. Também. Coisas que não tinham a ver com super-herói. E foi o auge da EC Comics. Maravilhosa, né? EC Comics, fundamental, calcada principalmente em terror e ficção científica. Pois é. A EC Comics fez tanto sucesso que o mercado norte-americano teve que se organizar para criar o Comics Code Authority e derrubar a EC Comics. Sim. Essa história é sensacional, mas fica para outro capítulo aqui. Sob o pretexto de vamos colocar regras para a ética. E para não causar má influência na garotada que lê as revistas, porque as revistas estão formando uma geração de leitores. Como é que era o nome que eles falavam, gente? Delinquente juvenil. Os famosos delinquentes juvenis. Isso. Os famosos e adorados delinquentes juvenis. Aqui no Pipoca a gente tem um lançamento muito bacana sobre esse período que registra super bem, que é o Frederick, William e a Amazona. Pois é, mano. Vamos deixar o link da descrição dessa HQ, junto com a newsletter do Gustavo que a gente mencionou, pra você ver como se deu este momento aí, tá? E essa HQ tem como um dos protagonistas o criador da Mulher Maravilha, tá? E já tem um vídeo no canal muito legal sobre Comics Code Authority, tá? Sim. Então acontece o Comics Code Authority, vai uma baixa nos quadrinhos de ficção científica, terror, guerra e outros assuntos, o que prepara o terreno para um retorno dos super-heróis. E isso acontece exatamente em 1956. Um retorno especificamente marca o início da hoje chamada Era de Prata dos quadrinhos, que é quando os super-heróis voltam a ficar muito famosos. Isso. Justamente a criação do Flash, Barry Allen. E criação essa muito mais baseada em ficção científica. Pois é, um tema que já era muito adorado nas bancas, explorado por outros quadrinhos que não de super-herói, agora incorporado para o gênero dos heróis. Isso. E alçado à fama. E o retorno do Flash propiciou diversos outros retornos. Não, logo na sequência já começa a Lanterna Verde com essa pegada do sci-fi muito forte. Que muda completamente também. Muda completamente o protagonista, muda tudo. O uniforme, a origem dos poderes. Muda até um pouco o estilo, né? Essas revistas ela muda um pouco de estilo. A cara da DC Comics muda, né? Outros artistas entram na jogada, faz uma coisa mais elegante, um traço mais clean, assim. Muda bastante coisa. A cara da DC Comics nesse período. O Gavião Negro tem uma outra origem também, sim, o Arqueiro Verde depois. E faz muito sucesso, torna-se muito popular novamente o gênero de super-heróis. Exato. Talvez devido à falta de terror, de outros gêneros na banca, né? Mas também por conta da inovação dessas histórias e do talento dos envolvidos ali, né? E a Showcase 4 é o início do Flash, mas o sucesso foi tamanho que logo ele volta para a revista The Flash Comics, só que sem o comics. Dessa vez não mais uma antologia, The Flash. E sim uma revista própria desse personagem maravilhoso, mano. A revista The Flash, velho. E aí é ficção científica mesmo. Claro, ficção científica de quadrinhos, né? Mas o escritor era o Gardner Fox. Aliás, faltou a gente mencionar os criadores do primeiro Jay Garrick, que tem o Gardner Fox na parada. O Gardner Fox é o roteirista criador dele, né? O Gardner Fox e o Harry Lampert na arte. Os criadores do primeiro Flash, lá em 1940. Lá em 40. Aí, em 56, o Robert Kanigher. É o Robert Kanigher, o Carmine Infantino e o apoio do Júlio Schwartz na edição, né? O Júlio Schwartz é importante, porque ele era o editor da DC na época, e é ele que tem essa sacada de trazer os super-heróis de volta, nessa pegada de ficção científica e tal. E ele chama o Robert Kanigher, que depois que o Gardner Fox sai da antiga revista, ele pega o comando também. Aliás, depois que o Harry Lampert sai da outra revista, ele logo sai. Quem brilha nas revistas antigas do Flash é o Carmine Infantino e o Joe Kubert. Eles brilham lá. O Carmine vem para a criação do Flash Barry Allen, junto do Robert Kanigher, mas passa um tempo também, o Gardner Fox volta novamente, cara. Sim. Ele é tão importante que é ele, o Gardner Fox, que cria a Liga da Justiça um pouco mais pra frente, né? Sim, sim. E quando ele cria a Liga da Justiça um pouco mais pra frente, ele salva também de tabela a Marvel. Porque o gênero de super-herói tava em baixa na Marvel, e aí é o Martin Goodman jogando golfe com o cara da DC. É uma lenda, né? É uma lenda. Né? Tem uma das teorias. A Liga da Justiça tá fazendo muito sucesso lá, tal, não sei o quê, e o Martin Goodman fala pro Stan Lee, cria um grupo
que é o que tá fazendo sucesso lá. E o Stan Lee cria o Quarteto Fantástico por causa disso. O Stan Lee e Jack Kirby. Isso. Você vira e mexe, esquece do Jack Kirby, que coisa, hein? Jamais esquecerei. Eu tava prestes a falar. Tava prestes a falar o nome dele também. Se você não falasse, eu ia falar. Ia nada. Mas enfim. E aí ele cria o quarteto. Então você vê como o Gardner Fox, ele salva a DC e a Marvel no fim das contas, Ele né? era um grande roteirista. Muito grande. Gardner Fox. Muito, muito bom, mesmo. Ó, ele é tão grande que é ele o responsável pelo segundo fato aqui da nossa lista que prova que o Flash é o herói mais importante. Então foi justamente o retorno do Flash que trouxe de volta o retorno de todos os super-heróis e inaugurou a Era de Prata dos quadrinhos, em 1956, tá? Como nós falamos, essas histórias eram calcadas em questões de ficção científica baseada em ciência real. Extrapolada, óbvio, claro, mas baseada em ciência real. Gibi, né? Por exemplo, o lance do Flash vibrar muito rápido, chacoalhar e bagunçar suas moléculas e poder atravessar paredes por conta disso, é algo calcado na ciência real, movimentação de moléculas, partículas e tal, vai que ele leva pro gibi pra fazer um dos poderes do Flash. Sim. Certo? Então muito foda isso daí. Questão de viagem no tempo também, de a velocidade da luz ser capaz de causar idas ao passado ou ao futuro, também é explorado nas revistas do Flash. Sim. Então ele começa a explorar a ficção científica. Quando sai o Robert Kanigher da revista e volta o Gardner Fox segue fazendo isso, e o Gardner Fox ele era um nerd muito grande, gostava muito de ciência. E ele viu um conceito muito maluco ser erguido pelos cientistas da vida real em 1957. Foi apresentada essa tese, né? Uma tese sobre multiversos mesmo. De multiverso, mano. Numa faculdade de física, sei lá, num simpósio de física. Foi o físico Hugh Everett que apresentou esse conceito da existência de universos paralelos coexistindo, mano. E aí o Gardner Fox ficou com aquilo na cabeça, né, mano? Ele viu essa parada e tal. Aí em 1961, mano, ele e o Júlio Schwartz, também editor, estavam com saudade do Flash do passado. Mas por que não trazê-lo de volta? Fazer um encontro. Por que não fazer um encontro entre os dois Flashes? Só que ele esbarrou num problema. Na Showcase número 4, que inaugurou o Barry Allen, a história mostra o Barry Allen lendo um gibi. Que gibi é esse? Flash Comics de 1940. Ele tá lendo as histórias do Jay Garrick. Lá, então, ele era fã do Jay Garrick. E ele era um personagem que vivia atrasado para os seus compromissos e tal, e ele pensa como seria bom ele ter super velocidade igual o Jay Garrick. Curiosamente, cai um raio, a origem do Flash é aquela que vocês estão ligados, né? Ele tá lá no seu laboratório, ele é um químico, e aí nisso... Estante de produtos químicos. Tá tudo na frente dele, pá, vem um raio pela janela, acerta ele... Acerta ele não, acerta a estante, isso, que acerta ele, e ao ser banhado pelos produtos químicos e com o efeito do trovão ali, ele ganha os poderes do Flash. Aí ele fala, uau, os mesmos poderes do meu ídolo. Sim. E aí ele vira o Barry Allen Flash, o homem mais rápido do mundo. E assume a mesma alcunha. Ele adorava os gibis do Flash, ele vira vai chamar Flash. E aí os caras falam, vamos trazer o Flash de volta? Puta, mas tem que... Mas como? Se nesse nosso cenário, ele é um produto de ficção. Ele era lido pelo Flash. Mas nada que a imaginação de Gardner Fox não pudesse resolver, velho. Olha que da hora. Ele cria, então, em 1961... a história Flash dos Dois Mundos. Isso, sai na revista The Flash 123, 123, é fácil de lembrar. E essa revista hoje é alvo de cobiça de diversos colecionadores de quadrinhos. Claro que é, importantíssima. Ela acabou de ser republicada no Brasil por conta do filme. A Panini trouxe um encadernado que tem o primeiro encontro do Jay Garrick e do Barry Allen, tem essa primeira história e depois todas as outras que aconteceram dos dois, tá? Os crossovers dos dois. O que acontece nessa história, galera? O Flash... durante uma apresentação para crianças, para ajudar a Iris West. A Iris West montou um teatrinho para a criançada, contratou um palhaço que não chegava nunca. O Barry Allen estava lá e falou, você quer que eu chame meu amigo Flash para vir aqui se apresentar para a molecada? E aí ele se transforma em Flash ali, né, escondido da Iris West, para manter a identidade secreta. E ele começa a se apresentar para a molecada, jogando ping-pong com ele mesmo. E aí um dos truques que ele vai fazer é vibrar muito rápido em cima de uma corda, a ponto de fazer a corda sumir. Exato. Nisso que ele vibra muito, sabe aquele negócio que começa a vibrar muito, muito rápido. Aquele esquema que ele fazia para atravessar paredes. Ele vibra tão rápido que ele desaparece. E ele vai parar numa outra terra. Essa outra terra, a gente vai descobrir que é uma terra que coexiste com a nossa. Elas vibram
em frequências diferentes. Nossa, né? Com a nossa. Com a nossa não, com a da Terra DC. do Barry Allen. Isso, que a DC Comics daquele momento. É considerado como Terra 1, Isso. e essa que ele vai parar é a Terra 2. Porque ele também um dia vai parar na nossa, né? Que é a Terra primordial. É verdade. Que aí ele conhece os roteiristas e tudo mais, tem os leitores. Depois tem Terra 3, Terra X, vem muita Terra. Começa agora, presta atenção que começa agora. Ou seja, é aí que ele inaugura o multiverso, galera. Isso. O Flash inaugura o multiverso. Ao vibrar nessa frequência bizarra, ele atinge a mesma frequência da Terra 2 e vai parar lá, mano. E aí ele descobre que essas infinitas terras podem existir porque elas vibram em frequências diferentes, coexistindo no mesmo espaço, mano. E ele consegue acessar. Quem ele Só encontra ele. na Terra 2? O Jay Garrick. O Jay Garrick. E carne e osso. E fica fascinado. Eles têm uma conversa muito bacana, né? Bem metalinguagem, assim, de quadrinho porque e tudo ele mais. fala assim, eu sou seu fã. É. No meu mundo, suas histórias são publicadas na forma de quadrinhos. O escritor Gardner Fox alega receber essas aventuras por meio de sonhos. Enquanto ele sonha. Enquanto ele sonha, ele sintoniza a frequência da Terra 2. Aí é o que o Flash conclui. Ele alega sonhar com as suas histórias. Então, logo, deve ser ele, inconscientemente, acessando a frequência da Terra 2 em sonhos, testemunhando suas aventuras e repassando elas pra nós na forma de quadrinhos. E o mais bacana não Olha é que só louco, o Jay velho. Garrick, ele também sabia das aventuras da Sociedade da Justiça. Tá, ou seja, todo mundo lá. mais um monte de super-heróis coexistindo na Terra 2. Na Terra 2. E aí esses Flashes, eles viram amigos, mano. Então você é o primeiro Flash, eu sou o segundo Flash. E aí ele ensina o truque pro Jay Garrick, ou seja, é só você vibrar muito rápido que você pode vir pra nossa Terra também. Essa capa já é espetacular, Um né? espetáculo, Eu sou em mano. perigo, essa parede dividindo os dois, um de cada lado, falando a mesma coisa, né? Aí vou eu. Pô, é sensacional isso. E esse momento Imagina acontece na os história. fãs, Drago. Meu Deus, os mano. fãs das antigas. Porque até esse momento, todos os fãs do Jay Garrick e dos personagens da Era de Ouro, eles pensavam assim, bom, acabou. Descontinuaram, esses personagens não existem mais. A Não DC existem. Apagou eles, ou transformou, ou desapareceu com Você eles. imagina, mano, isso é 61. Esse personagem, ele deixou de existir em 51. Em 51. Ou seja, tinham... Mas isso, a última história dele. Tinha 10 anos de distância. É. Mas os leitores que conheceram ele lá na origem já tinha mais de Começou 20 lendo os anos, 40, mano. né? 1940 o bagulho. E ele tinha desaparecido. Aí Então você... muito leitor nem o conhecia, velho. E de repente você vê na banca o Barry e o Jay Garrick. E o Jay Garrick juntos. É impressionante, né? É. A galera deve ter... Caramba, que loucura! Voltou esse personagem. Como, E o né? uniforme é bem diferente, né? Aqui no visual do Jay Garrick, ele bota o capacete e as botas de mercúrio, né? Com asinha de mercúrio e tal. E o uniforme do Flash é diferente. Ele até mostra que o uniforme sai do anel dele. Que a gente vê no filme também, esse lance dele ter o uniforme no anel e tal. Que o uniforme salta e ele se veste muito rápido enquanto o uniforme tá no ar, assim. É. E aí eles resolvem uma aventura juntos. O Flash Barry Allen ajuda o Jay Garrick em sua terra e retorna pra sua. O sucesso foi tão grande, como o Daniel falou, imagina a reação dos fãs. A reação dos fãs foi Foi a melhor fervorosa. possível, né? Essa foi eleita uma das melhores revistas em quadrinhos do período. Aqui no texto de introdução da Panini, eles até mencionam os prêmios que a The Flash 123 ganhou. Então ganhou diversos prêmios escolhidos pelo público mesmo. O leitor podia votar e tal, é bem legal. Então ganhou muitos prêmios. Claro que por causa disso, eles se encontraram novamente em outras edições. E é isso que a Panini aqui compila. Ela compila diversas edições de encontro dos dois. Uma delas é em The Flash número 137. Em The Flash número 137, eles se encontram novamente e os dois juntos salvam a Sociedade da Justiça. Então é aqui pela primeira vez que um monte de leitor tem contato com o primeiro supergrupo da DC Comics, mano. É. Olha que foda! Isso atiçou as lombrigas de todo mundo. Porra, agora queremos ver o encontro da Liga e da Sociedade. Era um negócio óbvio, né? É um negócio óbvio. Sociedade Liga, tem que rolar. Queremos ver. Isso foi propiciado para os leitores em 1963, na revista Liga da Justiça, número 21, publicada no Brasil, ó, no encadernado antigão, velho. Sim. 2008 isso aqui saiu. Crise nas Múltiplas Terras. E nunca mais saiu o número 2, só saiu o volume 1. A Panini não chegou a republicar isso daqui. Poxa vida. Mas aí, nessa edição, a Liga da Justiça encontra a Sociedade da Justiça por meio de magia. Eles usam uma bola de cristal que a Liga ganhou de Merlin, e aí eles acessam a Segunda Terra. Eles têm as informações do Barry Allen de que a Segunda Terra existem, e a Liga da Justiça vai procurar a ajuda da Sociedade da Justiça para resolver um perrengue envolvendo vilões da Terra 2 que vieram para a Terra 1. E vilões da Terra 1 que foram para a Terra 2. Era uma história danada, porque esses vilões,
Eles cometiam crimes em suas respectivas terras e mudavam pra outra, onde eles não seriam conhecidos e poderiam viver em paz. A ideia é muito boa, Muito boa. Muito boa. E aí a Liga, aqui na Terra 1, tá com um problema com esses vilões e vai buscar ajuda da sociedade, mano. Olha que capa maravilhosa. Uma capa muito boa que anuncia isso, né? 12 anos depois eles estão de volta, porque a Sociedade da Justiça tinha caído num limbo. Em 51. Eles tinham desaparecido em aqui 51. 63. 63. 12 anos, mano. Imagina os fãs de novo, né? Uou! Da hora! A molecada nova conhecendo a Sociedade da Justiça, que é um grupo super importante, e os fãs das antigas falando, voltou. E como é o nome dessa história? Crise na Terra 1. Exato. Crise Ou seja, indiretamente o Flash causou a primeira crise da DC Comics. Que tem crise até hoje. Os principais eventos da DC levam o nome crise. A DC vive em crise. Vive em crise. O mal começou aqui. E foi causado aqui, galera. Olha que top, velho. Muito legal. Então o Flash inaugura a Era de Prata e o Flash cria o multiverso. Sim. Que hoje é explorado a rodo por tudo quanto é lugar. A Marvel pega esse conceito nos quadrinhos rapidinho começa a fazer igual, assim, né? E hoje no cinema a moda é essa, cara. É isso. E quem começou foi o Flash, cara. Olha que espetáculo, velho. Muito legal, né? Só que isso a importância dele pra cultura pop, né? Pois é, você vê que bizarro, cara. Muito legal. Só que tem males que vêm pra bem, né? Não. Tem bem que vem pra males, é o contrário. Nesse caso... Buguei um pouco aqui. Não. É males que vem pra bem. Não, é bem que vem pra males. Começa bem e agora depois tá tudo errado, né? Exato. O que acontece é o seguinte, ele cria o multiverso. Isso. Só que aí então, isso... puta do conceito legal. Super interessante. Super interessante. E abre margem pra fazer o que a DC bem entendesse. E a DC começa a colocar ordem na casa a partir daí. É. Porque até então, beleza, a gente rebutou tudo na Era de Prata. Significa que esses heróis da Era de Ouro não existem mais? Não, agora eles existem na Terra 2. Então os personagens que nós compramos da editora Quality, eles podem existir também em outra Terra. Os X. personagens que nós compramos da Charlton, eles existem em outra. O Capitão Marvel Shazam, que eles adquiriram também da Fawcett, tá em outra Terra. E por aí vai, eles foram Os leitores e os criadores estão na Terra Primordial. E aí vai complicando, né? Mas aí é o seguinte, eles foram organizando também. Porque eles perceberam, beleza, nós estamos organizando o multiverso, e isso significa que nós temos que organizar o universo. Até então, mano, quando aparecia, sei lá, uma Atlântida na história do Superman, não era a mesma do Aquaman, por exemplo. Então, os heróis, apesar de se encontrarem, eles não viviam num universo coeso. E é a partir daí que eles sentem essa necessidade de organizar o universo. Só que ao fazer isso, ao começar a organizar o universo e o multiverso, vai criando uma cronologia bagunçadíssima pro fã acompanhar. Você cria muitas regras, né? A importância dos editores nessa época, né? Colocar em ordem todos os títulos que estão acontecendo, colocar todos os roteiristas em sintonia, roteiristas e artistas, porque aí você começa a ter que padronizar uniforme, nome, aparições, origens, desdobramentos, citações, tudo. Porque faz parte tudo da mesma história, né? É a partir disso, inclusive, que eles padronizam vários uniformes também. Sim, é claro. E aí você tem, por exemplo, a Canário Negro do nosso universo. Ela é filha da Canário Negro da Terra 2. O Clark Kent existe no nosso universo, mas também tem um Clark Kent na Terra 2. E a identidade dele continua secreta, apesar de ele ser um gibi no nosso universo. Como é que na Terra 1 as pessoas liam as histórias dos personagens da Terra 2, tipo do Flash... Então liam também do Superman, só que o Superman continua chamando Clark Kent. Então quem lia a revista... teoricamente tinha que saber. Sabia que possivelmente a identidade secreta do Superman era o Clark Kent. É o Clark Kent daqui. Começa a rolar uns negócios tipo muito difícil e aí, pra todo mundo, né? O que eles fazem? Eles decidem rebutar tudo de novo. De novo não, seria a primeira... de novo, né? Porque na Era de Prata teve um soft reboot ali, que eles simplesmente criam tudo do zero. Aí eles, no meio do caminho, falam que na verdade não foi criado tudo do zero, que a Terra 2 sempre esteve lá. E agora eles fazem uma organização em 1985, com a Crise nas Infinitas Terras. Porque aí ficou difícil demais pra todo mundo mesmo. Ficou difícil demais pra todo mundo. E na Crise das Infinitas Terras, a gente vai ver que o Flash, ele também é muito, muito importante. Antes do Daniel mostrar esse encadernado aqui, só dizer pra vocês que existe este no Brasil, que é o Maiores Histórias do Flash, coleção DC 70 anos, número 4. Na época a DC tinha 70 anos, hein? Sim. Hoje já tem 90, hein, mano? Isso aqui é de 20 anos atrás. E nessa edição aqui, estão compiladas 2 histórias do Flash da Era de Ouro e também 5 da Era de Prata. Começando com Flash 1, 2, 3. Começando com Flash 1, 2, 3. Exatamente, mano. A primeira história da Era de Prata é o Flash 1, 2, 3. Ou seja, antes de ter saído aqui, ela saiu aqui. E aí tem outras histórias do Flash Barry Allen aqui, mano. E
antes da gente entrar também nessa curiosidade da Crise Infinitas Terras, é importante ressaltar uma coisa. Lembra que eu falei que o Flash ele é capaz de viajar no tempo? Ele consegue fazer isso por conta da criação da esteira cósmica, que é uma esteira movida à energia cósmica, na qual ele em cima ele consegue adquirir uma velocidade tão alta que ele viaja no tempo. E aí ele rompe a barreira do tempo. É legal que ele começa viajando entre dimensões, então, entre universos paralelos, que é uma coisa. Depois ele começa a viajar no tempo. Ele pode ir pro passado e pro futuro, que é outra coisa. Outro fator que complica muito a vida dos roteiristas. Abre margem pra muita coisa, porque é aquilo, né? Você tem muita liberdade de um lado, você pode abordar passado, presente e futuro, e universos paralelos, mas em compensação você tem uma amarra cronológica que vai ficando cada vez mais complicada de se entender, né? E isso é feito na Flash 125. Ou seja, 2 números depois da Flash 123, já tem a apresentação da esteira cósmica, que é percorrida pelo Flash Barry Allen e pelo Flash Wally West. O Flash ele já tinha seu parceiro Mirim, né, o Kid Flash, e os dois usam a esteira cósmica pela primeira vez aqui em Flash número 125. Essa história está no final deste encadernado da Eagle Moss, Flash Velocidade Terminal. Está no final aqui. No final da fase do Flash da Era de Prata, ele acidentalmente mata seu arqui-inimigo Flash Reverso. E ele é julgado por isso. O último arco se chama O Julgamento do Flash. Um arco longo que termina com o Flash sendo inocentado e indo morar no século 30, junto da Iris West, que parecia estar morta, mas ele descobre que ela não tinha morrido, que ela tinha sido só transportada no tempo e vivia no século 30. Ele vai morar lá e beleza. Aí começa Crise Infinitas Terras. Que é bonito, né? Porque ele fica com a Iris e tem um final feliz. Final feliz. Tá no futuro, tá com a Iris, é o grande amor da vida dele, inocentado dos crimes do passado. Pronto, beleza. Já era, tá tranquilo, óbvio. Acabou a história do Barry Allen. Só que aí vem a Crise Infinitas Terras, galera. E é o terceiro fato aqui. Já vamos chegar no terceiro fato. A crise em si não é o terceiro fato. É o que acontece nela que é. Quando a crise acontece, a ideia dos editores era botar ordem na casa. Eliminar todas as Infinitas Terras e colocar todos os personagens em uma só terra. A nossa terra. Certo? A única terra que sobraria. Aqui no Brasil, já saiu diversas vezes, eu trouxe o encadernado da Panini completão aqui, tá? Você, inclusive, tem isso daí em edições originais, né, mano? É da hora, velho. Tem as 2 edições originais aqui. Da hora, mano. Uma das joias aqui da minha coleção. Que massa, cara. Olha que lindo isso aqui. Tudo original de época mesmo. E tá bonitinho, até com um papelão atrás. Tudo novinho. Isso é muito louco, coisa né? linda, isso aqui é histórico, né? Aqui, mano, nós vemos o vilão Anti-Monitor tentando destruir tudo. Todas as terras do multiverso. Ele quer destruir tudo. Ele quer fazer um canhão de antimatéria e destruir tudo. E ele sabe que se tem um personagem que pode atrapalhar os planos dele, é o Flash. Que é capaz de viajar entre multiversos e no tempo. Então ele sequestra o Flash. Ele traz o Flash lá do futuro para o presente, sequestra o Flash e mantém ele lá. O Flash, inclusive, ele faz aparições pontuais, misteriosas assim, e pontuais pros heróis. Surge o rosto dele na alertando, de um herói, assim. E sempre mensagem de socorro, uma coisa meio misteriosa, né? Alertando que tem um perigo. Coisa que foi feito malemar nos filmes do Snyder. Isso, né? Que ele bota uma cena lá do Flash aparecendo com o Batman. E tal. Que nunca terminou porque o Snyder não conseguiu concluir o plano dele. Exato, né? exato. Mas é meio que isso que uma acontece. Homenagem a isso aí, né? Aí o Flash, ele é preso pelo Anti-Monitor, mas em determinado momento ele consegue escapar das garras dele. E é ele quem descobre o canhão que o Anti-Monitor vai usar, um canhão de antimatéria, que vai destruir todos os universos. Todos. E aí o que ele faz? Ele é o único que tá lá presente, ele é o único capaz de salvar o multiverso. E o Anti-Monitor, ele é maluco, megalomaníaco mesmo, tem esse complexo de Deus, né? Porque ele quer destruir tudo pra depois refazer do jeito dele. Do jeito dele. Loucura, né? É muito legal. Aí o Flash vê o canhão dele de antimatéria e na edição número 8, que é essa aqui, ó, essa capa maravilhosa. Essa capa maravilhosa. Pô, é lindo isso daqui, mano. Com essa chamada, né? O destino final do Flash. Do Flash. Porra, pesado. Ele começa a correr em altíssima velocidade ao redor do canhão para que ele conduza a antimatéria para dentro do canhão e exploda o canhão. Então ele... E lá em volta daquilo lá, ele atinge a barreira da luz. E aí fica meio que explicado que aquelas aparições que ele fez no começo da história é por conta deste momento. Que ele volta no tempo. Ele tava voltando ocasionalmente no tempo. No tempo e avisando a rapaziada e tal. E aí ele
ele esgota todas as suas forças ele quebra todas as barreiras, todos os recordes dele mesmo e se consome. E se mata. Se consome. A Mas energia ele destrói dele é o canhão. consumida por toda a velocidade. Mas ele destrói, no fim das contas, ele destrói o canhão. Uma cena dramática, né, cara? Da máscara dele ficando vazia e tal. Isso aqui é muito, muito Ele impactante, vai se desfazendo em poeira. E olha que bonito esse quadro, né? Porque é tão infinito, a velocidade... Tão infinita não, é tão rápida a velocidade dele que os quadrinhos vão indo pra explosão do canhão infinitamente, ó. Olha que lindo isso daqui, Pérez, mano. né? Jorge Pérez, Coisa gigante, mais linda, mano. Maravilhoso. E o Antimonitor desesperado. Desesperado. Né? Meu canhão, ele destruiu meu canhão. E aí ele fala que ele se foi agora. O Flash, aqui o narrador, né? Barry Allen, morto ao salvar mais de um universo da catástrofe certa. Ele pereceu lutando por aquilo que acreditava. E, portanto, morreu sem se lamentar. E o uniforme, só sobra o uniforme dele, ó. Não tem corpo mais. E o anel, olha. Embora sua morte seja do conhecimento de apenas uma criatura, ele será lembrado. Acredite, ele será lembrado. Na última página tem um Flash, 1956-1975. Acabou como um epitáfio dele aqui. Morreu o Barry Allen. Morreu o Barry Allen, mano. Loucura. Só que... E assim, olha o sacrifício, né? Olha o ato heróico dele. É o herói perfeito, né? Ou seja, esse é o nosso terceiro fato aqui da lista. É. O Flash se sacrifica para salvar o universo DC. Pra salvar o multiverso DC. Ó, é isso, mano. O multiverso. Ele salva todas as vidas de todas as terras. E é por isso que é isso que permite a sobrevivência dos heróis, e lá na frente o Superman da Terra 2 derrota o Antimonitor. Mas se não fosse o sacrifício do Flash, tinha acabado tudo. Então você vê, o universo DC na cronologia só existe por causa desse sacrifício do Barry Allen. Sim. E aí tem um outro fato muito curioso, oriundo dessa terceira curiosidade da nossa lista aqui, que depois, no final de Crise Infinitas Terras, quem assume o manto do Flash é o Wally West, o Kid Flash que a gente mencionou aqui, que era o parceiro mirim dele lá na Era de Prata. Ele assume. Aí vocês podem perguntar, mas que novidade aí? Cadê a novidade? Ele já era o Kid Flash, ele já era sidekick, ele não, mas é foda. Olha o Wally West, ele diz assim, ó: Barry morreu nos salvando. Eu quero que o Flash que ele foi, seja lembrado. Eu comecei minha carreira de velocista usando o traje dele. Só mudei para estabelecer minha própria identidade. Não preciso mais disso. Ele tá falando pro Jay Garrick isso. Jay, eu não sou mais Kid Flash. A partir deste dia, o Flash vai viver novamente. E ao fazer isso, ao Wally West assumir o manto de Flash, pela primeira vez na história dos quadrinhos, um herói mirim assumia o herói principal. O manto de herói principal. Assumia, foi a primeira vez. Legal, né? Muito foda, cara. Muito louco, mano. Hoje isso parece carne de vaca, né? Acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. O Asa Noturna já foi Batman, o Sam Wilson já foi Capitão América. Exato. Mas aqui foi a primeira vez que um parceiro mirim assume o lugar do herói principal. E o Flash Barry Allen, ele fica morto, galera, por mais de 20 anos. Pareceu uma coisa muito definitiva mesmo, né? Ele era considerado um santo dentro do universo DC. E não voltava. Parecia realmente um bagulho definitivo, mano. Sim, sim. Muitos leitores cresceram conhecendo somente o Wally West como Flash. Porque foram 23 anos, Danny Boy, que ele ficou morto. Tempo pra caramba. É muito, muito tempo. Nesse período eu quero erguer uma curiosidade que acho que foi o Robert Kanigher, inclusive, que fez uma história para tentar dar um fim digno pro Barry Allen, mas é uma história não canonizada. Que ele conta que na hora que ele estava correndo ao redor do canhão, a velocidade dele é tamanha que, na verdade, em vez de morrer, ele é incorporado a uma força de aceleração. E, justamente, ele vira velocidade pura, ele vira energia pura. E ao virar energia pura, ele viaja no tempo e se transforma no raio que atinge ele mesmo e lhe dá os poderes no passado, mano, criando um paradoxo. Muito bom. Bonito, hein? Bonito. É fechar o ciclo de maneira perfeita, né? Só que isso não é canonizado. Sim. Mas essa história abriu caminho para, na revista do Wally West, o roteirista Mark Waid, que pega depois de um tempo, a revista do Flash, quando ela inaugura depois de Crise Infinitas Terras, é com outro roteirista. É o Mike Barrow que começa a escrever nessa fase. Mas depois o roteirista Mark Waid assume e tem uma fase longeva com o personagem. E baseado nesse conceito aí não canônico, é o Mark Waid que cria a força de aceleração. Hoje, famosíssima dentro da história da mesmo, mitologia do personagem. personagem. Da mitologia do personagem. É criado aí. Beleza. Passa-se muito tempo, tá, galera? 23 anos. E vamos para
o nosso quarto fato. Mas pra chegar no quarto fato, antes a gente precisa falar como o Barry Allen voltou. Sim. Porque é o Barry Allen que desencadeia esse quarto fato também. Em 2008, acontece a famosa crise final, velho. Do Grant Morrison. Do Grant Morrison. Famosa e famigerada, hein? Essa é tipo a terceira Divide grande opiniões. crise, porque teve a crise Infinitas Terra, depois a crise infinita, do Geoff Johns, que traz de volta o multiverso. Então eles eliminaram lá atrás, mas voltaram com o multiverso depois. E aí tem essa crise final aqui, que é muito confusa, inclusive, que é tanto... Muito conceito, é uma loucura. Grant Morrison, full power, assim. Opa, é tanto fato de cronologia e de doideira da cabeça do Morrison que é difícil de Mas é acompanhar. legal, é legal. Muito top, Muita mano. homenagem ao Jack Kirby e tal. Muita, mano. Puta história. Muita. Eu Nessa história aqui, o Grant Morrison traz de volta o Flash, velho. Separei até a página aqui, ó. O que acontece? O Flash, ele sai da força da aceleração. Ele não estava morto de fato. Ele estava o tempo inteiro preso na força da aceleração, mano. Ele era energia mesmo. Ele era energia. E ele volta perseguindo aquela bala que foi disparada e que ia destruir tudo. O conceito mó louco do Grant Morrison e tal. E nessa história ele se junta aos outros Flashes e ajuda a resolver os problemas com o Darkseid na crise final. Só que aqui o Grant Morrison só mostra realmente a volta dele. Tipo, ele voltou, saiu da força de aceleração, não estava morto, ele saiu da força de aceleração. Surpreendendo todo mundo. O retorno é bonito porque ele abraça a Iris West, sabe? Fica feliz que tá vendo de novo sua amada. Vê o Wally West, vê o Jay Garrick, que é um retorno bonito. Mas coube ao Geoff Johns mesmo cuidar do título solo do personagem do retorno. Ó, então ele volta num evento, né? Um evento crise final. Mas aqui é explicado um pouco mais sobre como se deu esse retorno e como que o Barry Allen vai ficar no nosso mundo. Aqui, inclusive, é revelado que o Flash Reverso matou sua mãe. Né? A Nora Allen. Não foi a primeira vez que isso foi explorado, não. Outras vezes já tinha sido explorado, que era o Flash Reverse que matava a Nora Allen. E aí tem essa história aqui, Flash Renascimento. Se o Crise Final é de 2008, vamos ver, essa daqui, ó, ela é de 2009. Já no ano seguinte, então tem Flash Renascimento. Beleza? Começa uma nova mensal do Flash, depois dessa saga aqui. E essa fase nova do Flash vai acabar justamente no nosso quarto fato. Sim. Que é Flashpoint. Ponto de ignição. Aqui no Brasil é ponto de ignição. Nessa história, o Flash decide voltar no tempo para salvar sua mãe, Nora Allen, de ser morta pelo Flash Reverso. E ao fazer isso, ele caga tudo. Caga todo a nossa realidade. Ele vai parar numa realidade, inclusive, em que o Batman é o Thomas Wayne, não o Bruce Wayne. É o pai do Batman e não o Batman. Ele vai parar lá. A minissérie toda, ela teve 5 edições, rapaziada. De 2011 isso daqui, tá? 5 edições aqui. E 3 revistas especiais mostrando como era esse novo universo gerado pela volta do Flash no tempo. Por exemplo, um universo em que Atlantes brigavam com Amazonas, tinha uma guerra fortíssima, né? E ao final de Ponto de Ignição, o Flash Barry Allen, junto do Thomas Wayne, conseguem restaurar o universo. Sim. Porque o Thomas fala assim, pô, no universo então quer dizer que não era eu o Batman, era o meu filho, então eu quero te ajudar para que meu filho possa viver de novo. E eles arrumam o universo, mas não da forma como a gente esperava. É feito um novo reboot, os Novos 52. Começa tudo do zero de novo na DC. Olha lá, DC usa o Flash pra arrumar a casa de novo. Numa saga importante pra caramba. Então aqui, ó. Saga essa que é pretexto pro novo filme, inclusive. Totalmente, né? Mano, totalmente. A história do novo filme parte do princípio igual aqui, ó, de que ele quer salvar a mãe. Voltar pro passado pra voltar a mãe. Pra salvar a mãe. Flash salvava o passado pra voltar a mãe. Voltar pro passado pra salvar a mãe. Pra salvar a mãe. Então, mais uma vez, ele é o causador de um momento muito importante da cronologia do universo DC. Essa cronologia aqui, ela começa... Então, em 2011 tem a saga, e aí começa os Novos 52... 2012, o Daniel se torna editor. Sim. Das revistas do Flash, inclusive, no Brasil, mano. Yes. Olha que da hora, velho. Eu começo editando as revistas do 952. Olha só, minha carreira começa aí. Sua carreira de editor começa aí. E termina quando? Quando acaba os 952. Isso. Dura os 952. Eu surjo como editor pra
cuidar dos nossos 52 do 52. E depois você sai pra Não fazer... me culpem, hein? Não tem nada a ver com isso. Não. Só... Aí já sai pra fundar a editora Pokéranguinho junto comigo e do Ale, Então que também já éramos editores. Você vê como o Flash é importante? Até nisso. Até nisso. Aí, cara, os 952 não foi lá um sucesso tremendo da DC. Não. Eles achavam que tava roubando, mas na verdade tava mais bagunçando do que arrumando. Muita coisa duvidosa. Tem coisas legais, mas tem muita coisa duvidosa. Tem muita coisa legal não também. Não foi, assim, uma repercussão legal com o público também. Durou 5 né? anos, basicamente. Porque 2011 tem a ponto de ignição, 2012 começa, os 952 mesmo. E ou foi finalzinho de 2011, começo de 2012. Foi isso. Em 2016, ó, julho de 2016, a DC lança Renascimento, mano. Renascimento. E aí é o nosso quinto fato. Novamente o Flash é uma peça-chave de um reboot da DC. Nesse caso aqui, outro Flash, o próprio Wally West. Então, o Barry Allen causou o ponto de ignição. Quando veio o 952, as revistas do Flash que o Daniel editava, o protagonista era o Barry Allen mesmo. Mas não tinha o Wally West. Não. O Wally West das antigas, ninguém conhecia ele, ninguém lembrava ele. Os 952 até chegou a fazer um outro Wally West que era primo do original, depois foi revelado isso e tal. Teve Kid Flash também. Que era outro personagem e tal. Mas, em determinado momento nessa trama toda, a gente descobre que o Kid Flash também está preso na força de aceleração. E o Kid Flash sabe de tudo, mano. O Wally West sabe que teve um reboot, sabe que os personagens estão vivendo num universo esquecendo de suas relações antigas, de seu legado antigo. Sabe de tudo isso, mano. Sim. E sabe que tudo isso foi causado pelo Flash Barry Allen. Mas na verdade não. Porque quando o Flash Barry Allen arruma o universo com o Thomas Wayne, na hora que o universo está se reformulando e voltando para aquilo que a gente conhecia, alguém interfere. Uma força misteriosa interfere nesse momento de reconstrução. Eles até mostram uma mão aqui, ó. Alguém fora do tempo viu tudo aquilo acontecer. Alguém viu a história se desfazer quando Barry criou o ponto de ignição. E quando a história estava se recuperando, atacou. Enquanto nossas linhas temporais eram refeitas, alguém roubou 10 anos da gente. E aí, nessa revista aqui, ó, que é a primeira do reboot, Universo DC Renascimento, o Kid Flash, que estava tentando voltar pro nosso tempo e alertar as pessoas disso, sempre sem sucesso. Tentou falar com o Batman, não conseguiu. Tentou falar com a antiga paixão dele, não conseguiu. Mas ele consegue com o Barry Allen. O Barry Allen, no que o Wally West sai da Força de Aceleração e faz contato com ele, o Barry lembra, mano. É uma cena muito bonita do Barry lembrando quem ele é, puxando ele e tirando ele da Força de Aceleração. E os dois se abraçam, mano. É um grande momento da muito história bonito do isso Flash, aqui. né? Quando ele fala, eu me lembro, né? Eu me lembro de você. Tentaram apagar. A DC Comics, a corporação editora DC e os roteiristas decidiram apagar o Wally West. Apagar todo o passado, mano. Mas o Barry nunca esqueceu dele. Ele até fala assim, ó, como eu pude me esquecer de você. Isso aqui é uma meia-culpa da DC, mano. Sim, total. Tipo assim, como nós pudemos apagar tanta história assim do passado, velho. Eles se arrependem dos nossos 52. Tem alguns balões aí que deixa bem claro que eles se arrependeram dos nossos 52, né? E aí é aqui, novamente, causado por um flash, que o universo DC dos 952 começa a se ligar que existia um outro universo que foi apagado da realidade. E isso tudo vai se revelar lá na frente, nessa história aqui, ó. Batman e Flash, o Bottom. Aqui nós vamos descobrir, através do Flash também, que essa força misteriosa que interferiu na criação do universo é o Dr. Manhattan. Então, sabe essa parada que hoje a gente já sabe que o universo DC e o universo de Watchmen são o mesmo? Isso foi causado pelo Flash. Pelo Flash também, mano. Na verdade, foi causado pelo próprio Dr. Manhattan, mas é o Flash que descobriu tudo isso. Sim, ele é o protagonista de tudo isso. É ele que revela isso. De tudo isso. Ele que revela isso, tanto pros heróis quanto pra nós leitores. E aqui tem o começo dessa saga, que depois vai ter aquela relógio do juízo final e tudo mais. E vai. E aí acontece depois disso um outro reboot na DC no Renascimento. O Flash ganha uma nova revista, inclusive uma nova origem, né? Aqui eu trouxe o encadernado da Panini Flash ano 1, que recria os primeiros anos do Flash Barry Allen, né?
Então, você vê, 5 fatos importantíssimos que mostram que ele é o principal herói da DC, cara. Em termos de cronologia, protagonismo pra mudança da cronologia das revistas da DC Comics, é o Flash mesmo. Então, recapitulando, né? A Era de Ouro, ó, tava tudo em baixa, nem o Superman tava salvando mais, Daniel. Sim, o Superman não vendia como antes. Aí vem o Flash Barry Allen com a sua revista e inaugura a Era de Prata. Novamente, os heróis vão em alta. Aí vem ele e cria o multiverso. Aí vem ele e salva o multiverso. Aí vem ele e rebuta a DC para os 952. Aí vem ele e rebuta o reboot. Top demais, mano! Traz o universo do Watchmen pra DC. Pra DC. Tudo isso no Flash. O que vocês acharam desse programa, rapaziada? Muito legal. Bom o personagem demais. é incrível, a gente adora DC Comics aqui. Se você tem alguma dúvida disso, não tem. A gente é apaixonado pela DC Comics. Tudo isso aqui é revista da minha coleção, programa, né, cara? Olha essas lembranças que a gente trouxe aqui. Olha esse material. A gente adora DC, a gente adora o Flash, mas o filme ficou mais ou menos. Pra saber mais, veja as nossas críticas. A nossa crítica tá aqui, velho. Inclusive, eu tenho o Omnibus do Flash lá, né? O Omnibus do Flash é o Geoff Johns escrevendo o Wally West. Sim. No volume 1 e 2. Lá no terceiro Omnibus tem o renascimento do Flash. Essa saga aqui. E aí tem a Flashpoint, inclusive, tá tudo no terceiro Omnibus. Eu quero saber de vocês qual é o seu Flash favorito. Boa! Jay Garrick, Wally West, Barry Allen, tem outros também, que a gente mencionou aqui. Desceu 1 milhão, lá Bart Allen, um negócio assim. O Bart Allen, ele exatamente. E tem mais. Tem mais. Me diga qual é o seu favorito. Exatamente, comentem aí embaixo. Estamos aqui toda quarta, sexta e domingo, tá bom, pessoal? O canal Pipoca e Nanquim, que também é editora Pipoca e Nanquim, o link pro quadrinho que a gente mencionou vai estar aqui embaixo, tá bom? Boa. É nóis, forte abraço.